Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Xavier, bem-vindos a mais essa semana de estudos do Vem e Segue-me. Nós estudamos essa semana os capítulos de 13 a 16 de Alma, que é justamente o finalzinho do que está acontecendo em harmonia. O ideal é a gente também, né, uma coisa que a gente pode fazer é dar voltar um pouquinho no estudo da semana passada e ver como é que foi esse ensinamento de alma para esse povo. Tem uma linha de pensamento, ele vai levando eles a entender todo o plano que o Senhor tem. Vai tentando ensinar que aquilo que eles acreditavam, porque eles eram seguidores de Neor. Então aqui é o reduto dos Neores, tanto que depois, quando eles forem destruídos, a harmonia vai ser conhecida como a desolação dos Neores, né? Que esse povo seguia os ensinamentos dele. Então, Alma e a moleque estão tentando mostrar que aquilo que eles estão acreditando não é verdade. Então, eles começam lá atrás, quando eles vão ensinar lá no 11, a falar, ensinar sobre o Salvador. Então, eles ensinam sobre o Salvador. Tanto que quando a moleque vai prestar testemunho dele, falar sobre o Salvador, e fala que o Salvador vai nos salvar dos nossos pecados, e Zezron vem e distorce tudo, dizendo, tá vendo? Ele diz que o Salvador não vai nos salvar, e a moleque, não, você não entendeu, ele não vai nos salvar em nossos pecados, mas vai nos salvar dos nossos pecados. Então, com essa linha de pensamento, a moleque vem e ensina sobre a morte física. Então, ele fala para eles, ó, agora eu vou ensinar uma coisa para vocês, que é a morte física, a primeira morte. Então, dessa morte, o Salvador vai nos salvar, independentemente do que nós fizermos. Todo mundo vai ser salvo. Então, a alma vem em seguida, fala, tá, agora eu vou falar da outra morte, daquela que nós fomos salvos, ó, vamos ser, né? Nesse caso o Salvador não tinha nascido ainda, mas nós vamos ser salvos dessa morte, que é a morte espiritual, que é a separação da presença de Deus, mas essa depende da nossa obediência, fidelidade e arrependimento. Então, precisa disso para que tenha efeito esse sacrifício do Salvador sobre nós. Então, uma não depende de nada, não precisamos fazer nada para ganhar. A outra depende de todo o nosso esforço. Aí, então, nessa sequência, daí ele ensina sobre a queda de Adão, ensina sobre a redenção e fala para eles que o Senhor, ele preparou pessoas. Os anjos vieram e ensinaram os homens, o Senhor ensinou para os homens o plano de redenção, para que os homens soubessem o que fazer para poder retornar à presença de Deus. Então ele fala que o Senhor, além de ensinar o plano de redenção, e depois de ensinar, deu os mandamentos, né? Até comentei que era o nosso GPS para a gente poder voltar a viver com o Senhor. E uma outra coisa que ele ensina é que o Senhor, assim como nós, quando nós oramos, nós fazemos as coisas em nome de Jesus Cristo, o Pai Celestial faz a mesma coisa. Tudo que o Pai Celestial faz é em nome de Jesus Cristo. Ali tá lá no 12:33, ó. Deus, porém, chamou os homens em nome de seu Filho. Então, ele ensinou que não tem outro caminho. Tudo é por causa do Salvador e Redentor. Então, agora, o que ele vai ensinar? Para que isso aconteça, para que os homens possam ensinar os filhos do Senhor sobre os mandamentos, os caminhos, o plano de redenção, eles precisam ter autoridade. Então, ele vem e fala do sacerdócio. Então, o capítulo 13, ele vem falando do poder do sacerdócio, da santa ordem de Deus. Como é que o Senhor chamou os homens desde antes da fundação do mundo, de acordo com a sua fidelidade, obediência e tudo, eles foram chamados para fazer esse trabalho de guiar e ensinar os filhos do Senhor aqui na terra. Então, lá no 13, no comecinho, ele fala assim, ó, e outra vez, meus irmãos, desejaria chamar a vossa atenção
para a época em que o Senhor Deus transmitiu estes mandamentos a seus filhos. Então, aqueles mandamentos que ele falou, acabado de falar para eles, que o Senhor, depois que mostrou o plano de redenção, tinha dado esses mandamentos. Quisera que vos lembrasseis de que o Senhor Deus ordenou os sacerdotes segundo a sua santa ordem, que era segundo a ordem de seu filho, para que ensinassem estas coisas ao povo. Aí ele vai falar como é que eles eram chamados. Então, esse é o modo pelo qual foram chamados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras. Aí ele explica ali por que é que o Senhor chamou esses homens, deu autoridade para esses homens. Lá no 6, diz, e sendo assim chamados por este santo chamado e ordenados ao sumo sacerdócio da santa ordem de Deus, a fim de ensinarem seus mandamentos aos filhos dos homens, para que estes também pudessem entrar no seu descanso. Isso é uma coisa interessante que a gente vê aqui. A seita de Neor era assim completamente diferente. Era o quê? Lembra que Neor acreditava que os sacerdotes, eles eram assim, tinham que ser super populares, pessoas que iam ser cuidadas e tratadas pelo povo. O povo teria que cuidar deles, pagá-los, cuidar das despesas deles. Eles não teriam que fazer absolutamente nada, só lá ensinava e tudo, mas tudo o povo iria pagar. E aqui então era assim, era o sacerdote e o povo fazendo tudo pelo sacerdote. E a santa ordem de Deus, esse sacerdócio que o Senhor, que existe, que o Senhor falou que deu aos homens desde a fundação do mundo, é o contrário. É o sacerdote dando de si para os outros, para os filhos do Senhor. Então, essa era a responsabilidade do sacerdote. Era ensinar os filhos do Senhor, ajudar os filhos do Senhor, servir. Então, era assim, exatamente o oposto. Enquanto um queria tudo para si, o sacerdote que tem o poder real do Senhor é dele para abençoar a vida das outras pessoas, que é justamente uma parte do convênio de Abraão, né? Uma das coisas do convênio de Abraão é que a semente de Abraão teria o sacerdócio, para que ele pudesse abençoar todas as famílias da terra. Então é isso que o Senhor está dizendo. Diferente daquilo que vocês estão pregando aqui em Amonia, que o sacerdote tem que levar a vida de rei e todo mundo tem que ir lá e pagar e ajudar e o sacerdote não faz nada. Não, o sacerdócio é para abençoar a vida das pessoas, é serviço, né? E aí, aqui, ele vai comentar do grande sumo sacerdote, que era Melquisedeque. Provavelmente, o Melquisedeque devia estar na cabeça de Alma desde que ele chegou em Amonia, porque ele conhecia a história de Melquisedeque, claro, conhecia as escrituras. E o povo de Melquisedeque, que era conhecido como rei de Salém, né? Estava muito iníquo. Aqui fala assim, ó, que lá no 17, todos se haviam extraviado. Então tá lá Melquisedeque, no meio de um povo onde todos tinham se extraviado. Praticavam toda sorte de iniquidade. Então, provavelmente, a alma lá vendo a situação de Amonia, deve ter pensado, como é que Melquisedeque fez, hein? Para poder conseguir trazer esse povo de volta. Melquisedeque, ele fala aqui dele, né, da história dele, que foi um grande sumo sacerdote. Aí diz assim que Melquisedeque, porém, tendo exercido uma fé vigorosa e recebido o ofício do sumo sacerdócio segundo a santa ordem de Deus, pregou arrependimento a seu povo. E eis que eles se arrependeram. E Melquisedeque estabeleceu paz na terra em seus dias. Foi, portanto, chamado de príncipe da paz, pois era o rei de Salém e governou subordinado a seu pai. E fala que nenhum foi maior que Melquisedeque, foi o grande sumo sacerdote e tudo. Então, a alma devia ter olhado e falado assim, não tem outro jeito, né? Eu tenho que fazer como Melquisedeque fez, que é ensinar esse povo e chamar o arrependimento. O chamar o arrependimento, vocês têm que acordar para as coisas que vocês estão fazendo de errado. Aí é o que a alma faz. Então, ali no 21 diz, e tendo a alma acabado de dizer-lhes essas palavras, estendeu a mão em direção a eles e clamou com voz forte, dizendo,
Agora é o momento de arrepender-se, porque o dia da salvação se aproxima. Agora é o tempo de vocês se arrependerem. Então, a alma com poder chamou esse povo ao arrependimento. E aqui ele fala que depois dele ter chamado, no 27, aqui diz que ele falou com voz forte, vocês precisam se arrepender. Lá no 27 a gente vê o coração de alma se abrindo para aquele povo. E ele fala assim: agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo do meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos às minhas palavras e abandoneis os vossos pecados e não procrastineis o dia do vosso arrependimento. Então a gente vê um profeta primeiro chamando com voz forte, vocês têm que se arrepender, é agora, não é amanhã, depois de amanhã, é agora. E depois a gente vê o profeta de novo abrindo o coração, pedindo a dor dele, que conhecia, ele sabia o que poderia acontecer com aquele povo caso eles não se arrependessem. Então pedindo, não deixa para amanhã, é agora a hora. E aí ele diz assim que eu gostaria que vocês tivessem isso, que são os atributos de Cristo, que vocês fossem humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade. E aqui diz que muitas pessoas acreditaram, muitas pessoas ouviram a alma ali naquele grupo e foram tocados pelo Espírito. O coração amoleceu e eles viram que realmente as coisas que ele estava ensinando eram verdades. Eles estavam sendo ensinados totalmente, de forma totalmente errada. Então, existe um grupo que vai se arrepender. Então, não foi em vão toda essa pregação. Mas muitos não se arrependeram. E aqueles que não se arrependeram endureceram ainda mais o coração. E resolveram, então, pegaram a alma. E agora vem o sofrimento enorme, né? Que eles pegam a alma, se zangam, pegam a alma e a moleque, e eles querem matar a alma e a moleque secretamente. Vamos acabar com eles aqui. Mas decidem não. Não, a gente vai, em vez de matá-los, é muito fácil. Nós vamos fazer eles sofrerem. Então, eles amarram eles com uma corda, levam perante o juiz. E aí, aquela história das meias-verdades, eles distorcem tudo o que a alma e a moleque ensinaram. Olha, vocês vão ser condenados porque vocês ensinaram que Deus não vai salvar todo mundo, que nós somos iníquos, que o Filho de Deus não tem esse poder que vocês falam que ele não tem poder para salvar as pessoas. E eles começam a distorcer tudo, distorcer. E Zesron, que foi aquele que começou toda aquela né, o interrogatório, né, de Amoleque e depois de Alma, fica assombrado de ver a dureza do coração daquelas pessoas. E ele então intercede por Alma e Amoleque. E aqui fala que ele começou a clamar pelo povo, dizendo: eu sou culpado, não são eles, o culpado sou eu, fui eu que criei toda essa confusão. Então, deixa eles irem, né? Aí diz assim que não adiantou, que insultaram o Zesron também teve que ir embora, fugido, e cuspiram nele, afastaram do meio deles, e também todos os que acreditaram nas palavras de Alma. Então, eles tiveram que sair de lá porque eles iam ser apedrejados. Então, aquela multidão que estava ali pegou pedra para atirar naquelas pessoas que acreditaram em Alma e a moleque, e eles têm que fugir dali. E fugindo dali, o que eles fazem? Atrocidade. Eles pegam a Alma e a moleque e põem na frente de um lugar onde eles vão queimar as esposas daqueles que foram embora com os filhos. Então, eles jogam as mulheres para serem queimadas. Então, imagina a situação, né? E a Alma ali vendo aquilo. Tanto que a moleque fica tão desesperado que fala para ele: estendamos a mão e exerçamos o poder de Deus que está em nós e salvemos essa pessoa das chamas. Mas a Alma fala: não, o Espírito está dizendo para mim não fazer isso, porque o Senhor vai recebê-los em sua glória.
e ele permite que isso aconteça para que o julgamento caia sobre esse povo. Então imagina a dor de alma vendo aquela cena terrível e sentindo que não, eu não posso fazer nada. Isso vai ter que acontecer. E depois que eles jogam as mulheres e as crianças no fogo e tudo, eles chegam para ele, o juiz supremo da região, e fala para ele assim: e agora, você vai pregar outra vez? Então lá no 14, pregareis outra vez? Você já viu tudo isso aqui? Você vai pregar de novo? E aí ele falou: tá vendo? Você não tem poder para salvar. Você está falando desse poder e do sacerdócio, da santa ordem do Senhor, e você não tem poder. Ó, pois vedes que não tendes o poder de salvar aqueles que foram lançados no fogo, nem salvou-os Deus por serem de vossa fé. E aí começaram a bater nele e a moleque. Eles foram presos, apanharam, passaram fome, passaram frio, ficaram muitos dias assim sendo humilhados, apanhando, e até que chega uma hora que a alma fala: nossa, o que a gente vai fazer aqui, né? E a alma então clama dizendo: Senhor, até quando nós vamos ter que sofrer essas aflições? Dá-nos forças, ó Senhor, de acordo com a nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. E acontece aquele milagre, que eles são libertados e estão todos ali, todos aqueles homens que julgaram, que bateram, que cuspiram, estão dentro da cadeia. Não dá tempo deles saírem da cadeia, a cadeia cai e a alma e a moleque saem dali ilesos. E o povo vê aquilo, fica, né, desesperado, com medo também, mas eles então conseguem sair, vão para uma cidadezinha chamada Sidom. Antes de continuar o que vai acontecer agora lá em Sidom, eu recebi essa semana, de uma das coisas que eu sigo, um quadro, uma pintura chamada Uma Mulher de Amonia. É uma mãe segurando uma criança no colo com fogo e tudo, né? E um texto muito bom. Como quando eu estudo as escrituras, eu gosto de me colocar no lugar, ou pensar como é que eu agiria numa situação dessas, ou como seria se eu estivesse assistindo uma coisa dessas. Então, por exemplo, quando Zezron oferece dinheiro para moleque, e falou: ó, tu te dá essa fortuna se você negar aquilo que você está conhecendo. Então, a moleque não tinha problema financeiro, mas e se fosse uma pessoa com dívidas, com problemas financeiros, como seria essa situação? Será que ela negaria? Ou uma mulher que vai ser jogada na fogueira com as crianças, como será que eu enfrentaria uma coisa dessa? Será que eu diria: não, eu nego tudo, não quero ir para essa fogueira? Ou eu enfrentaria com fé de: tá bom, eu vou, né? Então, isso é justamente esse texto. Fala dessa mulher, um pouquinho longo, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, mas eu achei tão bonito. Chama Uma Mulher em Amonia. E diz assim: ela ouviu a alma falar e sentiu o coração amolecer. Ouviu a moleque, a quem ela reconheceu como sendo da cidade, e ela viu a poderosa transformação pela qual ele passou. Ela ouviu os ensinamentos sobre um Salvador, o poder de Deus, o propósito da vida, a chance de se arrepender, e ela sabia que era verdade. Ela voltou para casa com seus filhos, caiu de joelhos e se arrependeu. Conversou com seu marido sobre o que estava sentindo, e o coração dele também havia amolecido pelas palavras de alma e moleque. Ela se sentou e estudou as escrituras. Ensinou a seus filhos o que agora ela sabia em seu coração que era verdadeiro, que existe um Deus e um Salvador e que eles a amam. Ela ouviu que o juiz supremo da terra havia levado alma e a moleque. Então pegou sua família e se reuniu com outros que também haviam acreditado para ver qual seria o destino de alma e a moleque. Ela viu que Zezron, aquele juiz iníquo, teve uma mudança de coração e implorava pela vida de alma e a moleque. É claro que isso iria mudar a mente do juiz supremo, ela pensou. Mas de repente, seu marido foi levado com outros homens. Ela viu outros da multidão pegando pedras e correndo atrás deles.
Ela chorou e orou pela segurança dele, para que o Deus, que agora ela sabia que existia, pudesse ajudá-lo. Mas então as pessoas começaram a cercá-la. Ela pegou seus filhos e segurou-os bem apertados. Ela viu a pilha de madeira, olhou em volta para as outras mulheres e crianças. Certamente aquele não seria o destino deles, seria muito cruel. E orou novamente. Viu Alma em pé, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Certamente ele o salvaria com o poder vindo de Deus. Orou de novo, e de repente tudo ficou claro. Ela sentiu paz. Ela não sabia por que isso tinha que acontecer, mas sabia que era o único caminho agora. Uma mártir de um Deus que ela acabara de conhecer. Um Salvador que ela logo encontraria. E assim ela abraçou seus filhos, beijou-os e chorou. E sua fé em Deus continuou inabalável até o fim. Eu achei tão bonito, porque a gente lê as escrituras e essas histórias. Eram pessoas como nós, né? Pessoas como nós, que se sentiam, sofriam, riam, se divertiam, tinham amigos e passaram por uma situação tão difícil. E o que acontece com a Harmonia foi aquilo que a Alma falou: olha, a sua chance de arrependimento é agora, não é amanhã. Vocês têm que se arrepender agora, o Senhor vai destruir vocês. E a gente vai ver então que é o que vai acontecer. Então lá no 15, a Alma vai para essa cidade chamada Sidom, e lá ele fica sabendo que Zezrom está muito doente. Muita febre, delirando, muito doente. E essa doença de Zezrom era justamente uma doença da alma, porque ele achava que a Alma e a Amaleque tinham sido mortos e que foram mortos por culpa dele. Então, quando Zezrom descobre, fica sabendo que a Alma e a Amaleque estão na cidade, falando: olha, por favor, corre lá, chama eles, eu preciso falar com eles já. Então, a Alma diz aqui no 5, no 15:5, que eles foram imediatamente atendendo a mensagem que lhes foi enviada e entraram na casa de Zezrom. Encontraram ele lá. E Zezrom, então, pede perdão, suplica que eles o curem. E aí a Alma faz algumas perguntas que eu vou ler. Ele diz assim: e aconteceu que a Alma, tomando-lhe a mão, perguntou-lhe: crês no poder de Cristo para a salvação? E ele respondendo, disse: sim, creio em todas as palavras que ensinaste. E a Alma disse: se crês na redenção de Cristo, pode ser curado. E ele disse: sim, eu creio nas tuas palavras. E aí a Alma falou: Senhor, tem misericórdia deste homem, cura-o segundo sua fé em Cristo. E tendo dito essas palavras, Zezrom deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E a Alma batizou Zezrom, e Zezrom se tornou um grande missionário. Grande missionário. A gente vai ver aqui várias ocasiões que a Alma fala. Então a Alma estava pregando, estava Alma, um dos filhos de Alma, tal, e Zezrom. E a Alma não sei o que, e Zezrom. Então ele se tornou um grande missionário. E mudou o coração, transformou o coração dele. E aqui diz que... E aconteceu que a Alma e a Amaleque, tendo a Amaleque abandonado tudo pela palavra de Deus, deixou para trás todo o seu ouro, coisas preciosas que estavam na terra de Harmonia, tendo sido repudiado por aqueles que haviam sido seus amigos e também por seu pai e parentes. Então a gente vê aqui pessoas que deixaram tudo para trás, pelo amor ao Senhor, pelo testemunho do Senhor. Então Zezrom era um homem muito poderoso na cidade. E quando o coração dele foi tocado, não dava mais para ele fazer aquilo que ele estava fazendo. Então ele foge, ele vai embora. A gente vê a Amaleque, no começo ali, quando a Alma conhece a Amaleque, ele fala: eu sou uma pessoa prominente aqui da cidade, né? Todos vocês me conhecem. Então ele era dali, ele era local, então ele tinha família ali, tinha amigos. Todos viraram as costas para ele. E ele teve que deixar tudo para trás para seguir o Senhor. Então, muitos de nós não vai passar por experiências tão dramáticas, né? De sermos literalmente lançados numa fogueira por causa do nosso testemunho, ou ter que deixar tudo para trás por causa do nosso testemunho.
Mas dentro da nossa vida, nós vamos ter a nossa fogueira, onde nosso testemunho vai ser provado, a gente vai ter que mostrar que veio, né, que nós realmente temos testemunho do Senhor. Vamos ter que muitas vezes abandonar algumas das coisas para poder seguir o Salvador. Então, essas pessoas são grandes exemplos de quem tinha realmente testemunho inabalável no Senhor. Então, aqui já no 16, a gente vê que que agora vai voltar na história, né? A gente vai voltar na próxima semana, a gente volta, porque nós vamos falar dos filhos de Mosias. Mas o que está acontecendo aqui é que os nefitas entraram em guerra com os lamanitas, entraram em guerra com os nefitas. E nessa coisa dos nefitas virem destruindo os lamanitas virem destruindo os nefitas, não deu tempo dos nefitas se prepararem para a guerra. E Amonia foi a primeira cidade que foi completamente destruída para cumprir aquilo que Alma tinha dito, que eles seriam destruídos se não se arrependessem. Então aqui fala lá no 16:10 que eis que um dia, porém, ela ficou devastada e os cadáveres foram mutilados pelas feras do deserto. E a partir de então, aquele lugar passou a ser conhecido como a desolação dos Neores. E Alma então estabelece a igreja ali na terra, deixa sacerdotes, tudo arrumadinho, fortalece a fé das pessoas e segue então cuidando e ensinando. E ali fala assim bem no finalzinho que muitos perguntavam quando é que o Salvador vai voltar, né? Quando é que ele vem? E ele dizia que o Senhor, ele iria nascer e que ele iria ressuscitar e que ele iria aparecer para o povo nas Américas. Ele fala assim, foi-lhes ensinado que ele apareceria depois de sua ressurreição. E isso o povo ouvia com grande satisfação e contentamento. E então, depois que a igreja haver sido organizada em toda a terra, tendo obtido vitória sobre o diabo, tendo a palavra de Deus sido pregada em sua pureza em toda a terra, e tendo o Senhor derramado suas bênçãos sobre o povo, assim terminou o 14º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E assim termina essa parte da missão de Alma, né? Ensinando aquelas cidades, arrumando Zaraenla, indo a Gideon, indo a Meleque, tendo essa experiência horrível lá em Amonia, depois aqui em Sidom. A gente viu o esforço dele de ensinar, o grande companheiro de missão dele, que foi Amaleque, a Zezron se convertendo e vai agora se tornar um grande missionário. Então, que essas histórias possam aumentar o nosso testemunho e nos ajudar a entender que nós fazemos parte disso, né? Que nós somos, eles são pessoas como nós, que lutaram para manter o testemunho, para desenvolver esses atributos do Salvador, assim como nós temos que fazer também. Isso aqui, essa é o estudo dessa semana. Então, que a gente possa ter uma boa semana. Agora nós começamos na próxima a estudar o que aconteceu com os filhos do rei Mosias, né? Amon, todo mundo adora Amon. A gente começa a estudar essa semana, então, como é que foi a mudança no coração dos lamanitas e, nossa, o povo de Amon, que povo fiel. É isso, adoro essa parte, eu já falei, né? Eu não canso de falar que eu adoro Alma. Então, boa semana, se cuidem e nós nos vemos na próxima semana, tá? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.